Então eu tive um pai extremamente racista na minha infância. E o motivo das minhas brigas familiares com a minha mãe e com os meus irmãos é porque eles souberam dessa história muitos anos depois, eu contando no meu podcast, no podcast Sem Filtro. E hoje eu estudo numa universidade que tem pouquíssimos negros e que eu vejo que o preconceito do negro às vezes está embutido nele mesmo. Então eles querem criar grupos, porque nós somos a minoria aqui, nós temos que lutar contra o povo branco, e nós somos oprimidos. E não é isso que acontece. Meritíssimo, meu voto aqui, depois inclusive do que você nos colocou, do que Vossa Excelência nos colocou, eu considero precedente, eu creio também dessa maneira, porque o que vemos aqui é racismo, do mesmo jeito, tá aqui a Meirinha, inclusive, quase chorou no momento. Muito, sofreu muito preconceito. Porque ela lembrou, sofri mesmo. Eu sei, eu vi pelo teu olhar que você estava falando sério. Apanhava todos os dias na escola. Por ser branca? Por ser branca. Eu tinha... Onde você estudou? No Bronx? Eu estudei numa escola pública. Ela é que a Everybody Hates Chris, né? Eu estudei numa escola porque pública. Essas coisas que da infância mexe muito mesmo. Eu estudei numa escola pública, na infância, eu tinha horror de ir à escola, tinha horror, porque eu apanhava todos os dias, porque a maioria das alunas, das minhas colegas, eram negras e me batiam todos os dias, porque eu era branca. Eu falava, o que é essa branquinha? Nasceu branca, vai apanhar. Era isso. Vocês não sabem o que é sofrer preconceito por ser bonito. Então... Você também não, né? Não, eu também não, mas ninguém aqui sabe. Então, eu considero aqui, está totalmente fora, primeiro, da lei, e eu queria saber também se a religião dessa pessoa, desse senhor, se a religião, se os representantes dessa religião se também concordam, porque até pelo menos onde eu sei, a pessoa que chega, né, assim como quem chega numa igreja, quem chega num terreiro, ela é bem recebida, ou ele filtra. Não, você não pode entrar. Por causa da cor da sua pele, você não pode... Então isso é racismo do mesmo jeito. O dele acho que filtra. A certeza. E aí ele tem que ser, então, o dono do terreiro, ele tem que ser o dono da escola que os filhos dele vão frequentar, ele tem que ser o dono da escola de capoeira, ele tem que ser o dono da cidade, de tudo que a cidade pode oferecer, porque já que ele não pode usufruir de nada, então, que um branco tenha feito. E aí que você vê, então, o problema dele com o branco, porque é de Salvador, né, alemão? E a Daniela Mercury fala que é a dona da cidade. Olha lá. Então já resolveu. Então sim, agora. É racista a conduta dele, um voto, o ministro Cláudio Caivano. Não, sem dúvida, já me antevejo aqui tudo que vai ser dito e que poderia ser dito, então já adianto o meu voto. Eu quero dizer rapidamente duas coisas. Se fosse um branco dizendo o que esse cidadão disse, já estaria preso. O Ministério Público já teria tomado as medidas cabíveis e prendido, estaria atrás das grades e é um crime inafiançável. Esse é o primeiro ponto que quero deixar aqui. E o segundo, obviamente, é manifestar o meu repúdio ao nosso sistema judiciário brasileiro. Como o senhor muito bem disse, lá atrás moravam as grandes mentes e elas vieram ao longo do tempo sendo afastadas de forma que um único pensamento, um pensamento uníssono, tomou conta da nossa sociedade, a ponto de dizer que só existe o racismo inverso a esse praticado por esse cidadão. E aqui eu encerro a minha fala com todo o repúdio do planeta. Ali antes tínhamos grandes mentes, hoje nós temos só aquele que mentes. Ministro Rodolfo Maris. Excelência, para mim, aqui em particular, é muito difícil não me comover com essa história, porque eu sou filho de um pai, eu fui adotado, né? Então eu tive um pai extremamente racista na minha infância. E o motivo das minhas brigas familiares com a minha mãe e com os meus irmãos é porque eles souberam dessa história muitos anos depois, eu contando no meu podcast, no podcast Sem Filtro. E hoje eu estudo numa universidade que tem pouquíssimos negros e que eu vejo que o preconceito do negro às vezes está embutido nele mesmo. Então eles querem criar grupos, porque nós somos a minoria aqui, nós temos que lutar contra o povo branco, e nós somos oprimidos. E não é isso que acontece. Literalmente não é isso que acontece. Quando a gente vê um professor de capoeira, um mestre de capoeira, que tem ali na doutrina, cara, capoeira é uma coisa tão bonita. Eu jogo capoeira, a minha filha Valentina joga capoeira também, sabe? Nós gostamos dessa prática, que além de ser uma dança, faz bem pro corpo, é um esporte. Ele tá doutrinando as suas crianças contra o povo branco.
Parece que ele desceu de um navio negreiro agora, do século XVI, que acabou em 2019. Você citou aqui uma língua urubá, que eles falavam no navio negreiro. Parece que ele acabou de atracou o navio agora, ele acabou de pisar em solo brasileiro, ele não sabe que mundo que ele vive, sabe? Ele não sabe que se ele fosse uma pessoa branca falando isso, como o ministro Caivano trouxe aqui, ele seria preso. Eu fico imaginando uma notícia de um branco no Fantástico, com a Maju Coutinho, uma representante da cultura e da pele negra, num dos maiores jornais, né, de maior audiência do país, dizendo, caso inadmissível, caso de racismo na Bahia, em Salvador, essa semana, um professor branco disse que não poderia dar aula para pessoas negras, tomaria a capa de todos os jornais mais importantes do país, mas não, foi um negro dizendo que tem ali repúdio pela pessoa branca e de repúdio pela religião católica e evangélica. Cara, um homem sem direção, sem religião, é um homem sem nada. Não importa se você é um bandista, se você é do candomblé, a minha fé está em Jesus, eu acho que ele é o caminho. Mas se a sua religião te faz bem e não faz você fazer mal para outras pessoas, amém, é sobre você. Mas esse papo me machuca, cara, porque eu viro e mexe, Pavinato, excelência. Eu sou procurado na faculdade por ser... Olha só como é que eu tô aqui a cor parda é uma merda, né? Porque se eu tô do lado do branco, os negros falam que eu tô contra eles. E se eu tô do lado branco, os brancos falam que eu tô contra eles. Então, o pardo não tem muita colocação nesse momento. Então, eu fico ali. Mas as pessoas... É que nem eu hoje, eu sou gay não efeminado. Você sofre, você só é de direita ainda. Você sofre muito por ser de direita ainda, um gay de direita. Então, assim, as pessoas me procuram na faculdade, a minoria negra, vamos lutar contra o povo. Gente, não é isso, cara. Não é isso. Então, aqui vai o meu repúdio a esse ser repugnante, esse professor. Eu queria ter 5 minutos de capoeira com ele, juro, eu queria ter. Não, mas com você ele não vai sério, jamais. Você tem. É inadmissível que esse cara permaneça, que esse cara está solto hoje. Ministro Capela, seu voto. Olha, isso é um típico caso de onsicar, né? Que é o racismo ao contrário. Onsicar. É racismo ao contrário, né? Racismo. Você fiz questão de escrever aqui. Eu não ia saber falar se não escrevesse. Onsicar. Onsicar, que é o racismo ao contrário. Quem quiser escrever é isso. Na verdade é um palíndromo, Meirinha. Se inspirou no Oruan depois dessa. Oi? Oruan é Mauro. Oruan também, aliás, um abraço ao Oruan, que eu espero que já esteja na 8ª festa no condomínio do Luciano Huck. Então, eu vou dizer uma coisa, eu poderia até concordar com esse professor aí de capoeira, mas aí seriam 2 pessoas falando merda, né? Então, eu não vou concordar, vou discordar plenamente. Eu preferia o Super Choque quando passava no SBT, e não gostei desse daí. Então, o racismo, né? O racismo é uma atitude que é entre raças, né? Seja ela qual for. E eu acredito nisso que você começou com a inicial, na sua inicial você defendeu que a gente é de uma raça só, a raça humana, né? Então, é como se todo mundo fosse de uma cor só. Exato. Todo mundo azul, né? Azul claro, azul escuro, então... mas ainda é azul. Ainda é azul. Ainda é azul. Então, eu acho que um cara desse... Cara, eu chego a ficar trêmulo, sabe? Porque é um cara desse que eu fico com medo, sabe? De encontrar. E ele é grande. Daí depois fala assim, se encontra na rua, se atravessar a rua, é racismo. Não, é medo mesmo. Ele tá ameaçando a gente. Claro, é uma coação. E aí é um cara que tá ali pra doutrinar crianças. Exato. Né? Olha onde que a gente tá entregando o futuro das crianças na mão de um boçal desse daí, de um acéfalo desse daí, e ainda assim que eu me sinto quase que desprotegido, né? E se encontrar com um cara desse, diferente do Rodolfão, que pode claramente comer ele com batata, né? Eu já não poderia, mas eu faço assim, eu desejo que o dia que eu encontrar com um cara desse, que eu esteja pelo menos armado de uma faca, de um canivete suíço, até aquela faquinha de cortar queijo naquele queijo branco. Então, eu sou a favor, ainda que vou ouvir só o silêncio da mídia
boçal, escrota, ideológica. Ninguém vai fazer nada contra um merda desse daí. Mas então, esse tribunal faz, então, com seu voto? Para mim, ele poderia morrer. Por unanimidade, E não faria falta nenhuma à humanidade. Ele nenhuma. É condenado, nenhuma. por unanimidade, ele é condenado por racismo. Muita gente perguntando aqui do Iorubá. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.